Olá pessoal, todos bem? Espero que sim. Eu sou o Guilherme e hoje nós vamos falar a respeito de cinemática. Finalmente nós vamos começar a estudar os movimentos. Neste primeiro momento a gente vai estudar conceitos introdutórios. São conceitos importantes sem os quais a gente não consegue prosseguir o nosso estudo. Pode parecer muito simples, mas em alguns casos a gente nota que a falta de um formalismo pode causar um sério problema na hora de interpretar cada situação. Então, a gente vai fazer a introdução ao estudo dos movimentos, discutindo primeiramente a definição de repouso e movimento, quando que a gente sabe que existe repouso, quando que a gente sabe que existe movimento, definir o que é uma localização e definir trajetória. É o essencial para a gente começar a fazer o estudo. Antes de mais nada, é interessante a gente discutir o significado da palavra, né? Cinemática é apenas uma das formas de você estudar os movimentos. E a cinemática busca descrever os movimentos. Quando a gente fala em descrever os movimentos, a gente fala, em última análise, em saber localização, saber rapidez, saber para onde que o móvel está se movimentando, saber para onde que o corpo está indo. Basicamente é isso. Então, cinemática é apenas uma das formas que a gente tem para poder estudar os movimentos. Existem outras. Mas antes disso, queria deixar uma pergunta. Pensa um pouquinho ou reflita sobre isso. Você é capaz de explicar o que é movimento? Você é capaz de definir em poucas palavras ou de uma maneira simples o que é movimento? Pensa quando um objeto está se movimentando. O que acontece que você pode dizer com certeza absoluta que ele está em movimento? Num primeiro momento pode parecer simples, mas nem sempre é tão trivial. Eu vou deixar aqui o link de um vídeo. É um trecho de um filme da década de 80, um filme de comédia da década de 80, e tem uma montagem bastante interessante. Eu recomendo que vocês passem por lá, assistam esse trecho desse vídeo para a gente continuar as nossas discussões. Mas é até interessante de ver como que técnicas usadas para o cinema lançam mão de conceitos físicos, ainda que da sua forma mais intuitiva. A construção dessa cena que eu indiquei para vocês é um exemplo disso, mas existem vários outros também. Bom, você pode pensar que é simples definir movimento, você pode pensar que é fácil falar que algo está se movimentando. Basta pensar que algo está andando, mas isso ainda não é suficiente. A gente precisa de um método um pouco mais rígido para isso, para fazer essa definição. Então, antes mesmo de definir movimento, a gente vai definir um conceito que certamente você já está familiarizado. É o conceito de referencial. Referencial ou ponto de referência tem exatamente o mesmo significado aqui para nós. Referencial pode ser entendido como o ponto em relação ao qual todas as medidas vão ser tomadas, todo o estudo vai ser desenvolvido, todo o estudo vai ser feito. Veja que referencial, então, ou ponto de referência, é um ponto que você utiliza para poder conseguir fazer tudo que vem pela frente. Isso quer dizer que, para você fazer qualquer estudo, para você definir até o que é movimento, para você começar a pensar no conceito, antes você precisa de escolher e de definir o que é o seu referencial, qual é o seu referencial. Na maneira mais prática, maneira mais simples, ponto de referência é o que quando você vai preencher um cadastro de endereço, por exemplo, coloca em um dos campos. Referencial ou ponto de referência. E você pode preencher esse campo com algo do tipo casa de portão amarelo, ao lado da praça, em frente ao supermercado, enfim, os pontos que você falou, a praça, o portão amarelo, o supermercado, são pontos de referência, são referenciais. Ou seja, quem está indo te fazer a entrega vai localizar esse ponto primeiro, supostamente mais fácil de encontrar, mais conhecido, para depois encontrar a sua casa. Aqui, o raciocínio que a gente tem é exatamente o mesmo. Antes da gente começar a estudar, antes da gente começar a fazer conta, a gente pensa a partir do ponto de referência. E o ponto de referência, ele tem duas propriedades importantes, tem duas coisas importantes a respeito do referencial. Sua escolha é arbitrária e, ao mesmo tempo, obrigatória. O que isso significa? Arbitrária quer dizer que você é livre para escolher o referencial que você achar mais conveniente para resolver o seu problema. Sempre você pode escolher o referencial que você achar mais interessante. À medida que eu for resolvendo os problemas, eu vou indicando para vocês qual referencial que eu estou escolhendo, quando assim for necessário, e vou dizer também por que eu estou escolhendo daquele jeito. Mas fica claro, já fica dito aqui para vocês que a escolha é sempre arbitrária. Isso quer dizer que você escolhe o referencial que você achar mais interessante naquele determinado exercício. Obrigatório, mais explícito que isso, impossível. Você tem que escolher um referencial. Muitas pessoas partem para resolver problemas e resolver exercícios não escolhendo um referencial de forma explícita, mas implicitamente está embutido no raciocínio que ela está desenvolvendo qual referencial que ela está usando. Então, mesmo que não seja uma escolha consciente, toda vez que alguém está resolvendo um problema de física, toda vez que alguém está resolvendo um exercício,
está sim escolhendo um referencial. Meu propósito aqui, meu objetivo aqui, mostrar a vocês como que vocês podem ter consciência da escolha do referencial e conseguir escolher o melhor referencial para vocês resolverem os problemas. Vamos discutir alguns casos aqui e a gente vai ver isso. Bom, uma vez escolhido o referencial, utilize-o até o final. Na verdade, dependendo da complexidade do seu problema, você pode se lançar mão de vários referenciais, mas de forma geral, de maneira genérica, digamos assim, de maneira mais ampla, e especificamente nos casos que nós vamos abordar aqui, recomendo que seja escolhido um único referencial e que ele seja usado por toda a sua resolução. Todas as equações, todas as contas que você fizer devem estar consistentes com o sistema de referência que você escolheu. Isso mostra, além de um domínio seu do conteúdo, que você tem plena consciência do que está fazendo e do que está acontecendo, de como que aquela situação está funcionando. Mais uma vez, quero mostrar para vocês aqui, pessoal, que conceitos simples e definições simples, que muitas vezes são atropeladas, em diversas situações, são a essência, o fundamento de você desenvolver um bom problema, desenvolver uma boa solução para um problema. E as contas, vocês vão notar que vai acabar sendo algo secundário. Primeira coisa é você resolver os fundamentos muito bem resolvido e depois vocês vão para as contas. Uma vez definido o referencial, podemos finalmente definir o que é movimento. E movimento é nada mais do que toda vez que há mudança de posição em relação ao referencial. E aqui deixar muito bem claro, toda vez que o móvel muda sua posição em relação ao referencial, temos o que a gente chama de movimento. Então a condição do corpo é movimento, toda vez que ao passar do tempo, você dispara o cronômetro e a posição em relação ao referencial sofre mudança. E aqui o ponto que é muito negligenciado é justamente o finalzinho da frase, em relação ao referencial. Você não pode dizer que há movimento sem antes dizer se existe um referencial e qual é ele. Aí vem aquela brincadeira, né? Ah, aquele carro está em repouso ou está em movimento? Antes de você ter essa consciência do conceito de referencial, provavelmente a resposta seria: o objeto está andando ou o objeto está em repouso, o objeto está parado. Agora que você tem consciência da definição de referencial, a tua resposta imediata tem que ser: em relação a qual referencial? Então, para você dizer se algo está em movimento ou repouso, certifique-se de qual referencial você está avaliando, porque saber se há movimento ou se há repouso está diretamente ligado a saber quem é esse referencial. Então a gente diz que sempre que há mudança de posição em relação ao referencial. Em breve vamos ver alguns exemplos, discutir algumas situações, alguns contextos. Bom, e se eu sei que movimento é sempre que o móvel muda de posição, o que eu posso chamar de repouso? É justamente o oposto disso, ou seja, sempre que o móvel não muda de posição ou mantém sua posição em relação ao referencial. Note mais uma vez a necessidade da existência da definição de um referencial. Mais uma vez, pessoal, sem referencial você não consegue classificar movimento. Observações importantes. O movimento é sempre relativo. Isso quer dizer que, mais uma vez, reforço, o movimento depende do referencial escolhido. Então, a depender do referencial que você escolher, você pode ter a condição de movimento ou repouso para o mesmo objeto. Muito cuidado com isso. Mais uma observação: os termos aqui, móvel, corpo extenso e partícula, têm significados específicos. E eu vou falar brevemente aqui para vocês. Desde que eu comecei a falar com vocês, eu estou me referindo a corpo, móvel. O que isso quer dizer? Móvel aqui para nós, pessoal, é qualquer objeto que mude de lugar. Todo e qualquer objeto a gente chama isso de móvel, tá? Desde que ele consiga mudar sua posição. Então, um móvel pode ser uma pessoa, um móvel pode ser um pequeno objeto, um móvel pode ser um veículo, um móvel pode ser uma partícula, um móvel pode ser qualquer coisa que você queira, desde que ela consiga mudar sua posição em relação a um determinado referencial. Corpo extenso para nós é todo e qualquer corpo, todo e qualquer objeto que tem suas dimensões, ou seja, seu tamanho considerável para o seu problema. Exemplo, imagine que você está projetando uma garagem, tá? Ou que você está fazendo ajustes na sua garagem, na garagem da sua casa, para acomodar um veículo que já esteja dentro dessa garagem. É óbvio que, para definir com segurança quais alterações que você pode fazer na sua garagem, você tem que saber as dimensões do veículo, você precisa saber o tamanho do veículo. Se você fizer alterações sem levar em consideração o tamanho do veículo, pode ser que esse veículo não caiba mais nessa garagem. Ela não seja mais adequada para esse veículo. Então, as dimensões de um veículo perante o tamanho de uma garagem é considerado um corpo extenso. E uma partícula é justamente o caso quando você tem as dimensões do objeto desprezíveis, que podem ser desconsideradas
perante o contexto que você está trabalhando. Exemplo, o tamanho de um veículo ele é considerável quando você pensa nas dimensões de uma garagem. A depender do tamanho da garagem, do tamanho do veículo, você não consegue colocar o veículo nessa garagem. Porém, pense, por exemplo, na distância entre duas cidades. Ou pense, por exemplo, na distância da sua casa até o centro da cidade. Mesmo na distância da sua casa até o centro da cidade, por maior que seja esse veículo, perto do comprimento total, da distância total que você vai andar da sua porta da sua casa até o centro da cidade, a parte mais central da cidade, o comprimento desse veículo, pouca diferença vai fazer. Pouca ou nenhuma diferença vai fazer. Então a gente despreza. Nesse contexto, então, a gente fala que o veículo é um ponto material ou uma partícula. Então, são termos que são muito comuns de aparecer em enunciados, em exercícios. Então, móvel, qualquer objeto que mude de posição em relação a determinado referencial. Corpo extenso é qualquer corpo, qualquer objeto que tenha suas dimensões consideráveis, dado o contexto. E partícula, ou ponto material, qualquer objeto que tenha suas dimensões desprezadas ou desprezíveis perante o contexto. Bom, vamos a alguns exemplos aqui agora para discutir rapidamente o contexto de movimento ou repouso. Pense no seguinte, você está dentro de um elevador de um prédio subindo da portaria para o seu andar. Então imagine o seguinte, você está dentro do seu elevador. A imagem que você tem de dentro do seu elevador é algo como esse que a gente está vendo aqui agora. É algo parecido com isso, com o que a gente está enxergando aqui agora. Dentro do elevador, você só sabe que você está em movimento por causa da indicação dos valores do mostrador, como está aparecendo aí. Apenas em 2 momentos, quando você está dentro de um elevador, que você tem consciência do seu movimento. É quando o elevador, ao fechar as portas, inicia o movimento e depois quando o elevador está prestes a parar. São nesses 2 instantes que você sabe que há movimento. E como você classifica então essa condição? Se você está dentro do elevador, você está em movimento ou você está em repouso? Em relação ao elevador, você está em repouso. Por quê? Como essa imagem mesmo mostra, a sua posição dentro do elevador não sofre alteração. Por mais que haja uma pequena vibração aqui no caso da câmera, em termos gerais a tua posição não muda. O teu lugar dentro do elevador não sofre alteração, não se modifica. Nesse contexto, portanto, em relação ao próprio elevador, você está em repouso. Porém, para um referencial que se encontra do lado de fora, você está em movimento. Por quê? Como a gente pode observar nessa imagem, claramente a posição de quem está dentro do elevador se modifica, se altera em relação ao lado de fora, ao referencial que está do lado de fora. Note nessa imagem, por exemplo, que em relação a qualquer um de nós observadores do lado de fora, a gente nota claramente a mudança de posição. Se há mudança de posição, portanto, há movimento. Vamos ao segundo exemplo. Você dentro de um ônibus que está se movimentando ao longo de uma avenida em linha reta. Claro que no cenário ideal, o cenário perfeito, seria uma rodovia em linha reta, perfeitamente lisa, sem buraco, sem trepidação, sem nada disso. Só que infelizmente sabemos que não é qualquer lugar que a gente tem uma avenida como essa. Mas acompanhe o raciocínio, vocês vão conseguir entender a ideia aqui. Tá? Então, se você está dentro de um ônibus que se move ao longo de uma avenida em linha reta, a gente pode pensar em diversos referenciais. Eu vou pensar aqui em 2 deles. Pensa, por exemplo, nessa situação. Nessa situação, em relação a tudo que está do lado de fora, você observa claramente que há mudança de posição. Se há mudança de posição, então sim, há movimento. Então, em relação a, por exemplo, um poste que está na beirada da estrada, você está em movimento. Agora, pensa, por exemplo, na sua distância em relação ao trocador. Em relação ao trocador, não há mudança de posição. Durante toda a viagem, a tua posição em relação ao trocador permanece a mesma. Aqui estamos desconsiderando as trepidações que sabemos que existem. Então, de maneira geral, em relação ao trocador, por exemplo, você está em repouso. Porém, em relação a um poste que esteja na beirada da avenida, você está em movimento. O terceiro exemplo aqui que a gente tem para poder discutir e pensar um pouquinho sobre isso é você estar numa escada rolante que te leva do primeiro ao segundo piso de um shopping. Então vamos ver essa situação como seria. Vejamos, por exemplo, essa situação. Se você é qualquer uma dessas pessoas que está parada sobre um degrau, uma pessoa em relação à outra, vocês podem perceber que a posição continua exatamente a mesma. Então quer dizer que você está em repouso, por exemplo, em relação a uma pessoa que também esteja parada sobre o degrau. Agora, em relação a qualquer outra parte do shopping, da estrutura do shopping, em relação às pessoas, em relação, por exemplo, à lata de lixo, em relação, por exemplo, à borda da escada rolante, em relação, por exemplo, às mesas e cadeiras aqui da praça de alimentação,
você observa que quem está na escada rolante está em movimento. Então veja como que numa mesma situação você pode ser considerado em repouso ou em movimento, apenas definindo um referencial diferente. Então, de maneira geral, o estudo dos movimentos pode ser feito de duas grandes formas, digamos assim. Tem duas grandes essências no estudo dos movimentos. Uma delas é buscando a descrição, é buscando descrever o movimento, e a outra delas é buscando entender suas causas, compreender suas causas. Nesse momento, estamos aqui do lado da descrição, e isso, então, nos leva ao que a gente chama de cinemática. Cinemática é exatamente a abordagem que a gente está usando nesse exato momento. Bom, pessoal, então a gente já sabe que referencial é o ponto em relação ao qual todo estudo vai ser feito. Então a primeira coisa que a gente precisa definir é o referencial ou ponto de referência. Com essa definição feita, a gente começa a precisar saber onde que o móvel vai se encontrar. Em outras palavras, classificar o movimento ou repouso, já vimos que depende de saber se a posição do móvel muda ou não muda. Então, obviamente, precisamos definir qual que é a posição ou quais as posições que esse móvel vai ocupar à medida que o tempo passa. É isso que a gente vai ver agora. Então, definir a posição é a mesma coisa que definir a localização, saber onde é que ele está. E, portanto, a localização é a posição que o objeto está em relação ao referencial. E a gente tem até uma forma intuitiva e simples de determinar e de definir a localização de um objeto. Suponha que você esteja, por exemplo, numa determinada rodovia, está viajando por uma estrada. Como saber em que ponto daquela estrada você está? É claro que você pode, como eu falei, lançar a mão de referenciais visuais que estejam ali na redondeza, perto de uma determinada residência, ou perto de determinado portão, enfim. Só que isso não é muito preciso nem muito específico, não facilita muito a busca no caso de necessidade de você precisar de auxílio, assistência mecânica e coisa do tipo. Então, a forma que a gente tem para localizar, por exemplo, numa rodovia, é através de placas indicativas. As rodovias têm pontos que indicam qual que é a extensão, qual que é a localização daquele ponto onde você se encontra. Normalmente essa indicação é feita de quilômetro em quilômetro, tá? E só para deixar um exemplo para vocês aqui, para cada rodovia que a gente tem no país tem um padrão de notação e tal, mas vou usar como referência as rodovias que a gente chama de rodovias radiais. São as rodovias que partem de Brasília e vão para o resto do país. Todas elas começam com BR e o primeiro dígito dela é o dígito 0. A gente tem, por exemplo, a BR-040, que é uma BR que inicia em Brasília. A contagem das posições, portanto, é feita em relação a Brasília. O ponto 0 é de Brasília e as posições aumentam à medida que você se afasta de Brasília. Existe uma outra informação também que cada vez que a rodovia cruza a fronteira de um estado com o outro, existe um reinício da contagem, onde o ponto 0 passa a ser o ponto mais próximo de Brasília. Só um exemplo prático aqui para vocês. Bom, e uma vez definida a posição, a gente vai definir agora a trajetória. Trajetória é nada mais do que o conjunto de lugares por onde aquele móvel passou. Conjunto de posições que o móvel ocupou à medida que o tempo passou. Você pode pensar em trajetória como sendo o caminho percorrido pelo móvel durante o movimento dele, exatamente por onde que ele passou. Então você pode pensar numa situação mais simples, imagina que você está carregando um balde e esse balde tem um furo e está pingando água por esse balde. Quando você olha o rastro de água deixado pelo balde, você tem exatamente a marcação das posições por onde você passou. Isso vai registrar o seu caminho, isso vai registrar a sua trajetória. Então, quando você tem, por exemplo, pegadas, uma pessoa que anda pela areia, como é o exemplo dessa figura, quando você vê alguém entra com o pé sujo dentro de casa, sujo de lama ou sujo de barro, alguma coisa parecida, e ficam as marcas ali, a gente está vendo a trajetória daquele indivíduo, daquela pessoa. E aí vem um ponto muito importante a ser chamado a atenção. A trajetória que você enxerga depende do referencial que você escolhe, o que é algo razoavelmente intuitivo. Dependendo do ponto de vista, dependendo de como você olha para o movimento, você vai enxergar um comportamento diferente. Você vai enxergar uma movimentação diferente. Então, a depender do referencial adotado, a trajetória pode ser observada de forma distinta. Vou tentar mostrar um exemplo aqui para vocês. Nesse exemplo aqui, nessa imagem que a gente tem aqui, visivelmente notamos que o observador está vendo a roda gigante se movimentar. E se você puder traçar uma linha reta aqui, você vai notar que o movimento feito por uma dessas cabines aqui se aproxima muito de uma linha reta. Aliás, é uma linha reta. Seleciona, por exemplo, essa cabine de número 5 e vai acompanhando, por exemplo, o movimento do fundo da cabine. Você vai notar que desde o início da imagem até o final,
se você pudesse riscar, você veria uma linha reta. Tudo isso porque o ponto de vista é exatamente esse. Agora, se você observar a roda gigante de um ponto de vista diferente, como por exemplo neste caso, uma vista lateral de uma roda gigante que tem o mesmo comportamento vai produzir para você uma trajetória diferente. Então, você observar o movimento de uma roda gigante de outro ponto de vista vai produzir uma trajetória diferente. Escolha uma dessas cabines e observe, você vai ver que a trajetória desenhada é exatamente de uma circunferência. Então, a trajetória vai depender do referencial que você escolhe, do ponto de vista que foi adotado, e a trajetória também ela é classificada de acordo com a sua geometria. Aqui eu vou colocar duas classificações, das mais simples. É óbvio que você pode refinar e sofisticar essa classificação, mas para uma análise preliminar, para um início de estudo dos movimentos, essa classificação é suficiente. A gente pode classificar a trajetória como retilínea, que significa linha reta. Então, toda vez que você consegue unir os pontos por onde o objeto passou e você nota que essa trajetória é uma linha reta, a gente chama isso de trajetória retilínea. Toda vez que você une os pontos e você observa que é uma curva, ou seja, não é uma reta, você fala que ela é uma trajetória curvilínea. Isso é uma classificação mais genérica. A depender do movimento, você pode ter uma curva que é uma circunferência, um arco de circunferência, um arco de parábola e vários outros casos, tá? Nesse primeiro momento, é importante destacar que a gente está preocupado em trabalhar apenas com movimentos em linha reta. Então, todos os exemplos que eu for tratar daqui por diante, todos os casos, vamos sempre fazer o tratamento de situações em que o movimento acontece em linha reta. Qualquer exceção será explicitado, será deixado claro. Mas no primeiro momento, todo o nosso trabalho será voltado ao estudo de movimentos em linha reta. Então vamos começar com um exemplo, que é o seguinte. Imagina que você tem uma pessoa se movimentando em linha reta ao longo de uma avenida, de uma lateral de uma praça, por uma calçada, qualquer coisa parecida. A primeira coisa que a gente precisa fazer ao analisar, ao estudar esse movimento, na hora de estudar esse movimento, é justamente definir as posições nessa trajetória. Então eu já sei que a trajetória é linha reta, tem uma representação em linha reta aqui, e cada uma dessas marcações aqui vai representar uma posição. É óbvio que para poder saber quais posições são essas, nós precisamos escolher um referencial, escolher uma origem. Neste exemplo, estou escolhendo arbitrariamente o meu referencial nesse ponto e neste ponto estou colocando ele como ponto zero. Teoricamente, como a gente falou, você pode escolher o que você quiser. Estou escolhendo este ponto aqui para colocar ele como ponto zero. Então está aqui meu referencial e está aqui o ponto zero. E agora, de forma intuitiva, o que eu vou fazer é medir as distâncias de cada uma dessas marcações. Aqui, por conveniência, essas marcações foram feitas sempre à mesma distância, distâncias iguais, tá? Umas das outras, tá? E vou fazer a marcação, fazer a indicação na minha ilustração. Então eu tenho aqui, esse ponto está a 10 unidades do referencial, esse ponto está a 20 unidades do referencial, esse está a 30 e assim por diante. Só que, se você prestar atenção nessa ilustração, você vai ser capaz de identificar um problema. Este ponto aqui e este ponto aqui estão com um valor que representa a distância que ele está a partir do referencial, da origem. Como diferenciar este ponto desse aqui, já que são lugares diferentes? Então, nesta situação, a forma que a gente tem mais simples de diferenciar um caso do outro é justamente adotar uma orientação. O que significa adotar uma orientação? Uma orientação significa dizer, a partir do zero, a partir do referencial, seguindo em um único sentido, os valores sempre vão crescer, os valores sempre vão aumentar. Isso é escolher uma orientação. Da mesma forma que o referencial, a orientação é de escolha livre. Uma vez que você define o seu ponto de referência de forma livre, você define uma orientação também de forma livre, a menos, obviamente, nos casos em que já vem isso colocado para você, em situações que isso já esteja estabelecido. Mas, via de regra, você vai analisar uma situação, você escolhe o seu referencial, escolhe sua orientação. Nessa situação, a orientação está apontando para a direita. E como que eu indico a orientação? Sempre pela ponta da seta. Nota que a ponta da seta está desenhada exatamente no sentido positivo. A outra extremidade não tem ponta, tá? Então isso está indicando o quê? Que a partir do zero, se você caminhar no sentido da seta, os valores aumentam. Se para um lado os valores aumentam, obrigatoriamente para o outro lado os valores têm que diminuir. E a partir do zero, como eu indico a diminuição das posições? Usando sinal negativo. Então, no momento que eu adoto uma orientação, eu diferencio uma posição da outra
preservando a informação da distância. Então veja, tanto esse ponto quanto esse ponto aqui, eu conheço a informação da distância em relação ao referencial. Então eu localizo unicamente cada ponto. Eu sei onde que é cada ponto. Não há confusão entre dois pontos distintos, ainda que as distâncias em relação ao referencial sejam as mesmas. Então essa é a técnica que a gente usa. Escolhe o referencial, adota uma orientação. E a partir daí, a orientação indica o sentido positivo, o sentido inverso, todos os valores serão indicados com sinal negativo a partir da origem. Então, aqui fica uma sugestão para você antes de resolver qualquer exercício de mecânica. De mecânica porque é o que a gente está estudando aqui agora, mas em essência isso vale para qualquer tipo de problema. Toda vez que você for resolver um exercício, toda vez que você for resolver qualquer tipo de problema, antes faça um esboço. Faça uma pequena ilustração que representa aquele movimento. Esse esboço, se você seguir esse passo a passo, te ajuda muito a resolver as questões. Te ajuda a compreender o que está acontecendo e depois transformar isso em conta. Então, a primeira coisa que tem que aparecer no teu desenho, no teu esboço, na tua representação gráfica, o referencial. Você tem que indicar o referencial. Lembra que o referencial é de escolha livre e obrigatória. Então é bom que, já que você tem que colocar o referencial, que você escolha o referencial que facilite a sua vida. Segundo, orientação. Você tem que escolher o lado para onde os valores vão aumentar. Então, já que você tem que colocar uma orientação, que você escolha com consciência. Que você escolha uma orientação que vai facilitar a sua vida. E, finalmente, você vai fazer a marcação das posições. Não precisa ficar marcando, como eu fiz neste exemplo, sempre distâncias iguais e diversos pontos. Existem problemas que basta você indicar 2 ou 3 posições e o problema está resolvido. Você pode, num primeiro momento, indicar todas as posições, mas à medida que a fluência vai aumentando, você vai notar que você não precisa representar todas as posições, apenas aquelas de interesse. Então paramos por aqui. E nessa aula a gente viu a definição de movimento e repouso, a gente viu a definição de localização, viu a definição de trajetória, conceitos básicos, conceitos essenciais para que a gente consiga continuar o estudo dos movimentos daqui por diante. Espero ter ajudado a todos vocês, um forte abraço e cuidem-se bem.